Esse é um tutorial do CV Site sobre Photoshop e eu vou mostrar nesse tutorial o uso das camadas no Photoshop, que é uma das principais dificuldades para quem está começando a trabalhar com o Photoshop. Nós vamos usar camadas para poder isolar elementos da nossa ilustração e poder trabalhar com cada um desses elementos de forma independente. Por exemplo, se eu desenhasse uma flor, poderia colocar o chão, a terra em uma camada, colocar o caule e as folhas em outra camada e a flor propriamente dita numa outra camada. Dessa maneira eu ia poder mover cada um dos elementos da ilustração de maneira independente e tratá-los de maneira independente com filtros, efeitos e os outros recursos que a gente tem no Photoshop. Por exemplo, eu vou criar um novo arquivo com 400 por 400 pixels. É o suficiente para a gente aqui. E aí vou começar a mostrar como é que se usa a camada. A camada original de um novo arquivo é chamada de background e tem um cadeadinho aqui do lado mostrando que ela é trancada. A gente, por enquanto, não poderia fazer nada e nem tem o que fazer na camada background mesmo. A gente vai desenhar a partir de novas camadas. Para criar uma nova camada, embaixo à direita da paleta Layers, eu tenho um botãozinho Create a New Layer. Vou criar e ele mostra aqui que criou a nova camada. Você observa que o plano de fundo, o background, estava com fundo branco na sua representação na paleta de camadas, e a nova camada aparece com um fundo quadriculado na paleta, indicando que ela é transparente. Isso quer dizer que o que for desenhado nessa camada, o entorno dele vai ser transparente, a gente vai poder ver através dele. Eu posso trocar o nome da camada, o que ajuda a gente bastante dentro de uma ilustração, principalmente se ela for um pouco mais complexa, tiver muitos elementos. Eu vou trocar o nome da camada clicando duas vezes no nome da camada. Eu vou chamar essa camada de vermelho. Eu já estava aqui com a minha ferramenta lápis selecionada, com a largura do pincel para 45. Então, na nova camada, eu vou fazer um rabisco de cima para baixo. Observa na paleta de camadas que o risco na paleta de camadas aparece também. O que eu desenhei na ilustração vai aparecer lá na nova camada vermelho. Vou criar mais uma nova camada. Vou chamar essa nova camada de azul. Apertei Enter para confirmar o nome. E vou trocar a cor do primeiro plano para o azul. Ok. Risquei por cima. Aí a gente observa duas coisas. Como na camada vermelho, a camada azul mostrou o seu risco lá na paleta de camadas. E o risco azul, ele sobrepôs o risco vermelho. Isso porque aqui na paleta de camadas, a camada azul está sobre a camada vermelho. A gente pode inverter isso. Eu posso clicar na camada vermelho, arrastá-la para cima da camada azul. Aí observa aqui que o risco vermelho ficou sobre o risco azul. A gente pode trocar a posição sempre que quiser. Para mover as camadas, deixa eu desligar isso. Para mover as camadas, a gente usa a ferramenta Mover, que é a que está no topo lá da barra de ferramentas. O que eu tenho que fazer é selecionar aqui na paleta de camadas a camada que eu quero mover e clicar em qualquer ponto da tela, não necessariamente em cima da ilustração dessa camada, e mover. Mesmo que eu clique no elemento vermelho aqui da outra camada, o que eu movo é a camada que está selecionada aqui na paleta de camadas. Se eu quisesse tratar como o CorelDRAW, por exemplo, que quando a gente clica em cima do objeto ele já é selecionado automaticamente,
eu teria que ligar aqui no alto à esquerda a opção Auto Select. Liguei o Auto Select. Aí você observa aqui, ó, é a camada azul que está selecionada. Vou clicar na camada vermelho, ela se move. Estou clicando e arrastando. E observa aqui na paleta de camadas que automaticamente ela passou a ser a camada selecionada. Vou fazer a mesma coisa com azul. Observa que a camada azul quando eu clicar. Cliquei na camada azul, movo. E aí a camada azul passa a ser a camada selecionada lá na paleta. Uma outra coisa sobre o básico de camadas que a gente pode tratar nesse tutorial é a opacidade, a capacidade de transparência dessa camada. Estou com a azul selecionada. Aí eu aqui no alto à direita da paleta de camadas tem a opacidade que está mostrando 100%. Vou clicar e arrastar, vou diminuir. Ela fica transparente e a gente consegue até enxergar a camada vermelho lá atrás. Ela ainda é possível de ser movida, mas continua transparente. Onde ela estiver, ela continua transparente. Vou abrir uma outra imagem aqui para mostrar o comportamento de copiar e colar, ou recortar e colar o conteúdo da área de transferência numa ilustração do Photoshop. Opa, não é um novo arquivo. Eu vou abrir um arquivo. Estava com um patinho aqui agora mesmo. Abri o patinho. Vou selecionar com a ferramenta de seleção retangular a cara do pato. Pressiono Ctrl C e fecho o pato. Fechei o pato e mando colar. Apareceu o patinho. Vou clicar na ferramenta mover aqui de novo. E como era a camada azul que estava selecionada, o pato entrou como uma nova camada acima da camada azul. Se eu não quiser mais o pato na ilustração, observe embaixo à direita que eu tenho a lixeirinha aqui. Eu vou clicar na camada do pato e arrastar para cima da lixeira. Agora eu vou clicar na camada Background, a camada do plano de fundo, a original. Como o pato ainda está na área de transferência, eu vou dar um Ctrl V de novo. Observa que ele foi colado acima da camada Background e abaixo das outras duas camadas. Resumindo, a imagem que for colada, ela vai criar uma nova camada automaticamente e essa camada vai se posicionar acima da camada selecionada que eu tiver aqui. Vou clicar lá no topo na camada azul e vou mostrar o comportamento de uma camada de texto. Se eu quiser escrever texto no meu Photoshop, não há necessidade de se criar uma nova camada para o texto. Basta selecionar a ferramenta texto e dar um clique em qualquer ponto da imagem. Está dando um probleminha aqui de pouca memória, 2 GB no laptop, é pouca coisa, ele já vai aparecer. Apareceu. Dei um clique em qualquer ponto da imagem, observa aqui na paleta de camadas que ele já criou uma nova camada e esse T no ícone da camada representa que é uma camada texto. Vou escrever aqui, ele está com texto branco, não tem problema, você vê. Tutoriais. Depois de escrever o texto, eu clico na ferramenta mover, vou no menu Window, caractere. Primeiro eu vou trocar a cor porque a gente não está enxergando o texto, vou colocar um preto aqui. E aí eu posso clicar e arrastar a minha camada de texto para onde eu quiser. Aqui do lado esquerdo eu posso diminuir o tamanho. Coloquei para 46, sempre lembrando que
para escrever um texto, não há necessidade da criação de uma nova camada. A camada é criada automaticamente ao clicar com a ferramenta texto em qualquer ponto da ilustração. Esse foi um tutorial do CV Site sobre Photoshop. Eu espero que tenham gostado. Voltem sempre.